Olá! O governo federal começou a liberar os recursos do Plano Safra. O valor disponibilizado neste ano é maior e as taxas de juros são mais baixas. As linhas de crédito devem ajudar agricultores e pescadores a ampliar e modernizar a produção. O governo federal anunciou a quantia de 236 bilhões de reais para os produtores brasileiros em 2020 e 2021. São aproximadamente 13 bilhões a mais que na safra passada. Do valor total, 33 bilhões são destinados para agricultores participantes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 33,2 bilhões para médios agricultores, 170,17 bilhões para demais produtores e cooperativas. Nós temos que comemorar aí o lançamento de 2 novos programas destinados a capital de giro dos agricultores. E bem como também um incentivo a mais no programa de aquisição de alimentos que serão adquiridos diretamente dos produtores familiares, onde 50% desses valores, desses produtos, tem que ser ligados à cadeia produtiva do leite e seus derivados. O plano também trouxe reajustes nas taxas de juros. Para os pequenos produtores, o valor fica de 2,75% a 4% ao ano. Já para os médios produtores, a taxa será de 5%. Por fim, o valor definido para os grandes produtores, que é de 6% ao ano. Os recursos vão ser liberados por meio de operações de crédito agrícola, a partir de 1º de julho. O grande problema ainda está nos agentes financeiros, que aonde fazem um cadastro individual de cada produtora, através de limite de crédito, através de garantias, a qual até teve um apelo para que do secretário, solicitando que os agentes financeiros, nesse momento de pandemia, não sejam tão rigorosos com a liberação do crédito. Em Santa Catarina, o objetivo é incentivar ainda mais os pequenos produtores para aumentar a competitividade e movimentar a economia local. A maior parte desses recursos vão ser alocados para a agricultura familiar e também incentivo para as cooperativas, para nós continuarmos a cultivar e investir no agronegócio de Santa Catarina, bem como na maricultura também. Depois de registrar uma queda de quase 6% no mês passado, as exportações de carne suína em julho vêm registrando altos números. Estão sendo embarcadas cerca de 5 mil toneladas por dia, uma alta de 20% em relação ao mês passado. Confira. Os preços do suíno vivo registraram alta nos valores em todas as regiões produtoras. De acordo com informações do CPEA, além do tradicional aumento na demanda por carne na primeira semana do mês, os embarques aquecidos fazem com que grande parte das indústrias intensifiquem as compras no mercado independente, a fim de garantir o cumprimento de contratos com compradores externos e internos. Quanto às exportações de carne suína in natura, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, elas totalizaram pouco mais de 95 mil toneladas no mês passado, uma baixa de 5,9% frente ao mês de maio. Por hora, os embarques seguem em ritmo aquecido neste mês de julho, com cerca de 5 mil toneladas diárias, uma alta de 20% em relação ao mês anterior. Você sabia que consegue assistir a gente ao vivo pelo YouTube? É só acessar youtube.com/recordnews ou então aproxime a câmera do seu celular nesse QR Code que aparece aí na tela da sua TV, que ele te redireciona para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever para conferir o nosso conteúdo exclusivo. 6 éguas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul. Dá só uma olhada nessas imagens. Os animais estavam em um barranco próximo a um rio na cidade de Venâncio Aires. Com o temporal, a água subiu rapidamente e as éguas ficaram ilhadas. Os bombeiros usaram uma corda para guiar os animais. Veja que a água quase cobre completamente as éguas. O resgate durou cerca de 2 horas e os animais estão bem. A gente tem acompanhado aqui no Record News Rural os problemas causados pela estiagem no sul do país. Em algumas regiões, os agricultores estão há cerca de 1 ano sem ver chuva nas plantações e nos pastos. Por causa dessa situação, a Secretaria do Estado de Santa Catarina criou novas formas de irrigação e captação de água.
Os períodos de estiagem não são raros em Santa Catarina e desde junho de 2019, os produtores rurais sofrem com os impactos da seca. Segundo estimativas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, EPAGRE-CEPA, o estado acumula prejuízos que passam de 436 milhões de reais com a estiagem, principalmente na produção de grãos, fruticultura e leite. Por esse motivo, surgiram os programas da Secretaria da Agricultura para viabilizar projetos para a reutilização da água. Os programas são duas modalidades. Uma onde a Secretaria fornece os recursos diretamente às famílias, né? As famílias buscam o escritório da EPAGRE para identificar então a melhor forma de atuação, de aplicação de recurso na propriedade. E aí o nosso colega, a EPAGRE, identifica, né, junto à família qual é a melhor forma de intervenção, seja via cisterna, produção de fontes, né, como última questão, perfuração de poços, né, e aí são solicitados recursos. No programa Irrigar, o governo do estado subsidia o juro que é contratado via projeto junto aos agentes financeiros no Pronaf. E no programa Água para Todos, então, o financiamento é feito diretamente na Secretaria da Agricultura. Os financiamentos podem chegar até R$25 mil de forma individual e até R$50 mil de forma coletiva, com 36 meses para o pagamento. E foi a partir de um desses programas que a família de Leandro Soliva, de Nova Erechim, solucionou o antigo problema de falta de água na propriedade. A gente chegou a essa hipótese de fazer esse poço Caxambu e conseguir recolher toda essa água para a gente conseguir armazenar, já que a gente tinha uma cisterna que tinha capacidade para mais de 1 milhão de litros de água. Chegamos a essa ideia de nós conseguir construir esse poço e essa água a gente jogaria lá para conseguir armazenar para épocas de dificuldade, né? Com a solicitação da família, nós chegamos aqui na propriedade, analisamos as possibilidades que tinha e nós optamos por esse sistema, onde nós fizemos a proteção de fonte, onde que hoje a fonte está toda protegida, está sendo feita a recuperação da mata ciliar e a água foi canalizada para esta caixa. O estado tem R$1.500 mil em financiamentos, sem juros, para a captação e uso da água. Mas a família interessada deve entrar em contato com a EPAGRE. Ela deve procurar então a EPAGRE local, né, onde vai ser agendada uma visita a essa propriedade, porque estamos num momento excepcional, então a gente está trabalhando com visitas agendadas, né? E aí nessa visita o nosso colega fará a verificação da melhor forma de aplicação, porque esse recurso é um recurso público e ele tem que ter uma eficiência, uma eficácia grande para a família e para a sociedade. O dólar alto continua favorecendo as exportações brasileiras de carne bovina. Os embarques brasileiros de carne bovina seguem batendo recordes enquanto a oferta de animais prontos para abate segue baixa. Segundo pesquisadores do CPEA, este cenário mantém os valores da arroba bovina firmes no mercado interno. Neste mês, a média do indicador do boi gordo no mercado paulista voltou a fechar na casa dos R$220. A última vez que o indicador registrou um valor alto foi em dezembro do ano passado. No mercado externo, o dólar valorizado e a demanda chinesa continuam favorecendo as exportações brasileiras. E para fechar a nossa série de caldos pelo Brasil, vamos para a capital mineira, Belo Horizonte. Na região, o caldo mais conhecido é o bom e velho caldo de mocotó. Quem foi conferir de perto essa delícia é a repórter Ellen Oliveira. Em Belo Horizonte, este tradicional caldo de mocotó faz o maior sucesso. Há 56 anos vem aquecendo os mineiros com o segredo do tempero da família, que está na segunda geração. O comércio começou com o pai, seu Nonô. Os 5 filhos herdaram e mantêm o bar. Um deles é o Décio. O cozinheiro mostra como o caldo de mocotó é feito. Primeiro é cortado o pé do boi. Ele é frito e depois cozido. Na sequência é retirada a cartilagem, que volta para a panela e é novamente cozida com vários temperos. Salsinha, pimenta, cebola. Mas nesse preparo tem o segredo guardado a 7 chaves. Não pode falar? Não pode. Para todo mundo, se quiser, vai experimentar. Isso. Experimentar, é uma tradição, né? No inverno, eles vendem mais de 800 caldos por noite.
Por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, houve uma queda de 80% no faturamento. Mas Décio está certo de que logo, logo, tudo vai passar. Se Deus quiser, até final desse ano aí já possa estar disponível aí a servir a clientela da melhor forma possível. O Brasil retomou o posto de maior produtor de soja do planeta. O país ultrapassou os Estados Unidos nesta safra. Com a super safra deste ano revisada para cima pelo IBGE, o Brasil retoma o posto de maior produtor mundial de soja, deixando os Estados Unidos para trás. As projeções americanas indicam que o Brasil se consolidará na posição também na próxima safra, reforçando o bom desempenho da agropecuária brasileira, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. No total, o Brasil deverá colher um recorde de mais de 247 milhões de toneladas de grãos na safra que se encerra neste ano, 2,5% acima de 2019. Na estimativa do IBGE, foram colhidas 119 milhões e 900 mil toneladas de soja na safra encerrada ainda no primeiro semestre, 5,6% acima da produção do ano passado. O IBGE espera as maiores safras da história também para o café e para o algodão. Já a produção americana de soja na safra 2019-2020 foi de 96 milhões e 880 mil toneladas na estimativa mais recente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para a próxima safra, 2021, o Brasil deverá ficar novamente na frente, já que os Estados Unidos deverão produzir mais de 112 milhões de toneladas de soja, enquanto os produtores brasileiros deverão colher 131 milhões de toneladas. A disponibilidade de terras e a tecnologia de ponta, que leva a eficiência ao campo, ajudam a explicar os sucessivos recordes na produção agrícola nos últimos anos. O Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.